Olá, sejam muito bem-vindos. Para você que não me conhece, eu sou o professor Victor Limeira e nessa aula de hoje, na nossa segunda aula, nós vamos dar continuidade à introdução dos parâmetros vocais. Homogeneidade. A homogeneidade é uma qualidade essencial que está em função da distribuição das zonas de ressonância e da fusão das diferentes sonoridades vocais dada a sua interação permanente. Ela só pode ser realizada pela harmonização progressiva de todos os órgãos indispensáveis à fonação, ou seja, por um sistema de compensação sobre toda a extensão e sobre todas as vogais de modo a atenuar ou reforçar certos formantes. Formantes são frequências que servem para determinar o timbre. Então, nós podemos ver aqui que a homogeneidade ela tem a ver com o controle que você tem sobre a sua ressonância, sobre a sua extensão vocal, como que você faz, como que você projeta essa nota, né, essas frequências, assim dizendo melhor, e como que você controla esse apoio que faz essa nota ser mais equilibrada, mais atenuada, mais suave, um timbre mais agradável de ouvir, ok? A afinação é o par da homogeneidade, trata-se da pressão e tonicidade bem distribuída que irão determinar uma coaptação adequada das cordas vocais, assim como uma acomodação das cavidades de ressonância. A afinação é regulada por movimentos extremamente delicados pelo domínio de um conjunto de sensações das quais é preciso ficar muito atento. Então, quando você começa a fazer alguns exercícios no canto, você vai perceber que sua voz ainda não está legal. Quem está iniciando, você vai escutar, olha, minha voz é esquisita. É porque é exatamente isso. Esse exercício de preparação vocal, ele vai começar a trazer um equilíbrio à sua voz conforme você vai fazendo eles. Você vai começar a ter uma percepção. É muito importante você entender isso, que a voz, a afinação, ela vem com a percepção que você está ouvindo. O seu cérebro vai processar essa informação que vem e vai memorizar aquilo que você está ouvindo. Então, você vai ver que a sua voz você vai conseguindo achar regiões, isso é sentida, tá? É uma sensibilidade que você vai adquirir de sentir se a tua voz ela está precisando de alguma região. Você vai começar a controlar mais com a ressonância, que você vai ver que a ressonância é um conjunto, bochecha, dente, lábios, laringe, faringe. Tudo isso mexe com a ressonância e a forma como sai essas frequências, são emitidas. A afinação é muito importante você sentir e ter essa sensibilidade para você conseguir trazer essa homogeneidade. O alcance da voz, isso é muito importante porque também você tem que ter cuidado nessa parte aqui para não ter nenhum problema futuro e também você ter um equilíbrio vocal. O alcance da voz, quaisquer que sejam as mudanças de timbre, já falamos sobre o timbre, que é a cor do som, de intensidade, que é volume, de altura, que fala de frequências de grave, médio e agudo, ou as modificações das condições ambientais, a técnica vocal deve permanecer a mesma. O cantor deve somente adaptá-las a estes diferentes parâmetros. Então, é importante que você não pode... a técnica não pode ser alterada, porque senão dá problemas futuros nas suas pregas vocais, ok? A voz é produzida, sem recente, se transforma no interior de nossos órgãos vocais. Do ponto de vista funcional, o alcance da voz está sempre relacionado com a energia gasta e se traduz principalmente pela consciência de uma tonicidade generalizada do corpo inteiro, então não só das pregas vocais. Quando nós fazemos o aquecimento vocal, nós temos que entender que precisa se fazer um alongamento. Não pode estar essa região tensionada de pescoço, de ombro, né? Um contexto geral. Olha como cantar é algo muito técnico que abrange muitas áreas. Então é muito importante você se atentar a isso aqui, tá bom? As sensações proprioceptivas mais perceptível e ao enriquecimento do jogo acústico do timbre. Tem a ver
com a sua estrutura também acústica. A voz, diferentemente dos outros instrumentos, isso é muito importante entender, não é materializada e por esta razão é mais difícil de controlar. Não é igual um violão, que eu tenho uma afinação certa ali, tem uma propriedade ali, o corpo dele, as cordas como elas são colocadas, tudo já pronto. A voz não, a voz precisa ser ajustada, você precisa ter essa percepção para começar a ter o equilíbrio vocal. É por esse motivo que o cantor deve ter à sua disposição uma técnica segura, consciente, baseada nas sensações e movimentos precisos que lhe permitirão não perder o domínio da voz onde quer que esteja cantando. Olha a importância de você treinar e se preparar a sua voz, o seu corpo, com exercícios repetitivos, que é assim que você vai começar a entender e equilibrar a sua voz. Assim, pode-se dizer que a condição essencial para que a voz tenha alcance é o controle das sensações internas. Então, não é algo fácil. São as sensações musculares que particularmente informam sobre a atividade dos órgãos. Seguindo-se a elas, é a sensação de vibração que permite situar o tremor vibratório. Então, como eu falei, nós temos às vezes alguém um nível lá em cima, alguém que já... Vou dar um exemplo, para mim é uma referência, Michael Jackson. Ele fazia aquilo ali desde bem criança. Aí você quer ter uma afinação excelente igual a dele, só que você ainda nem entende seu corpo, como que aonde sua voz está, a estrutura fisiológica, o seu corpo acústico, como que eu consigo melhorar a minha dicção. Então, isso é com tempo, demanda tempo e treinos. Isso é muito importante você entender para você ter um equilíbrio vocal, um alcance adequado da sua voz. E nós vamos falar também sobre classificação vocal. Cada pessoa ela tem uma região onde ela consegue cantar de uma forma tranquila, confortável. O que é uma extensão vocal? Então nós vamos aprender isso mais para frente. A representação mental do som. O trabalho dos músculos, o movimento dos órgãos e a consciência do tremor vibratório estão associados à propagação da onda sonora através da cavidade faríngea, que segue a parede músculo-membranosa, situada ao longo da coluna vertebral. Então aqui está falando das frequências, novamente, da altura do som. É aí o lugar da voz onde dizem os cantores. Então é algo que você precisa ter uma sensibilidade, né? Fechando a boca, um pouquinho mais anasalado, né? Você vai ver que vai começar a vibrar um pouquinho mais atrás. Vai distensionar um pouco a sua laringe, a sua faringe, a sua parte da ressonância vai vibrar mais, não vai ficar aquele peso aqui, como a gente chama, né, cantando pela garganta. Você vai começar a sentir um pouquinho mais esses sons, e tem até exercício chamado boca que usa, que faz exercícios com a boca fechada. Isso vai te ajudar também a você ter essa memorização e representar melhor o som da forma mais certa. E então, continuando aqui, lugar este que eles buscam com a ajuda de sons de boca fechada, como eu falei, meio utilizado para chegar a um resultado sonoro, a uma sensação vibratória sentida de modos diferentes segundo a mobilização da laringe, a riqueza harmônica do som laríngeo e a altura tonal. Então é algo que você não pode agredir, é algo sensível, é algo suave. Isso é muito importante, tá, gente? Estas sensações não são percebidas pelo ouvinte, mas são essenciais para o cantor. Então isso é muito importante, gente. O que você está fazendo, o que eu estou fazendo aqui, qualquer coisa aqui, vocês não vão saber se eu estou usando força, se está me incomodando ou não, mas você precisa ter essa atenção. Se o que você está emitindo, uma nota, se está trazendo suavidade, se você está sentindo algum incômodo, isso é muito importante, porque você vai começar a ajustar e você mesmo vai começar a se precaver de futuros danos, para você não ter problema nas pregas vocais ou em alguma estrutura na hora de você cantar, tá bom?
elas constituem um meio eficaz de domínio após um longo treinamento. Então, sempre treinando muito, gente. O conjunto dessas sensações devem ser completado pelo controle audiofonatório, isto é, pela escuta da própria voz. Então, é muito importante vocês gravarem o que vocês estão cantando para vocês começarem a ouvir. Não gostei desse agudo ou desse grave, essa frequência aqui indesejada. Você vai começar a entender como que funciona essa questão, tá bom? Assim, o cantor utilizará, por um lado, as possibilidades de dominar a voz que ele escuta por via aérea, e, por outro lado, um conjunto de vibrações bucofaríngeas, nasais e laríngea, que chegam ao ouvido interno por intermédio da via óssea. Para os sons graves, chegam pelos músculos abaixadores da laringe, para os agudos, pelos músculos elevadores deste órgão. Então, você está vendo que até a altura do som, ela depende de onde você está projetando essa nota, né? Aqui está falando de que sons graves chegam pelos músculos abaixadores da laringe, né? Aí nós temos a caixa, onde nós conseguimos apoiar mais os graves. Nós temos mais a parte dos agudos, que é onde nós conseguimos elevar a nota quando nós saímos um som mais anasalado, né? Então, nós conseguimos regular mais esses agudos. Então, isso é muito importante você entender. As sensações auditivas variam em função do lugar onde o cantor se encontra e em função da acústica. Muito importante isso. Também, não só fatores internos, mas externo. Também interfere como que você vai conseguir ter essas sensações auditivas. Algumas vezes lhe parece que sua voz vibra demais. Outras vezes ele escuta mal e sua voz lhe parece ensurdecida. Acontece muito isso em ambientes que você vai, quem é de igreja, ou vai fazer algum evento que tem muito ruído externo, e você às vezes não consegue ter essa percepção. Então é muito importante você ter um retorno apropriado para você conseguir entender como que sua voz está se comportando. Se o cantor não quiser forçar sua voz, deverá estar atento às sensações internas musculares e vibratórias, pois estas não variam e não dependem do lugar onde ele se encontra. Então, por isso que às vezes você vê lá o cantor, às vezes está num ambiente muito ruído, ele fecha esse ouvido aqui assim, ó, que você vai começar a sentir a vibração da sua voz, como ela está saindo, se ela está saindo de forma equilibrada, suave, sem estar forçando muito. Isso é muito importante. A aquisição da voz cantada se dá, pois, como auxílio dessas sensações, que são resultado das atitudes e das relações complexas cuja conscientização é indispensável para a qualidade e estabilidade vocal. Os principiantes é preciso dar informações sensoriais através de exercícios e de procedimentos complementares que permitam as coordenações musculares que agem diretamente sobre a respiração e ao mesmo tempo sobre os órgãos vocais e articulatórios. É para facilitar a pesquisa dessas diferentes sensações que os professores de canto utilizam um vocabulário de expressões imaginárias, de metáfora, de evocações subjetivas acrescentadas da representação mental do som, de seu colorido, de seu mecanismo, o que indiretamente acarretará a postura fonatória. O professor deverá dar exemplos e explicações coerentes e válidas que permitirão ao aluno encontrar um equilíbrio entre a pressão expiatória e a emissão vocal concretizada por uma dinâmica generalizada. Isso é muito importante. A didática, como você dá aula também, ela vai facilitar do aluno entender essas regiões que precisam ser colocadas à voz. Por exemplo, quando eu quero ativar essa parte do agudo, eu geralmente falo, lembra lá do sorvete, quando você come alguma coisa boa, você faz o quê? Se você percebeu, você fez aquela nota subir, ela vai ficar aguda, um pouquinho mais para cima da cabeça, e quando volta, vai descer e vai para a parte mais grave, você vai sentir o seu, aqui, essa parte aqui do peito, ela vibrar mais. Então é muito importante esses exemplos também que facilita na hora de vocês entenderem essas regiões. Então, assim finalizamos os parâmetros vocais. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.